desta festividade, para nós continuarmos a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já fora pregada ontem e é só uma continuação. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quem encontrou, diz amém. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Capítulo 24 de Lucas, verso 49, que diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Louvado seja Deus. De pé como estamos, vamos ter mais uma palavra de oração, de agradecimento ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos por estes 27 anos que o nosso Senhor tem nos concedido. Pai Santo, e muito de nós que já estávamos aqui no início, e o Senhor tem nos guardado, tem nos trazido até aqui. Nós te louvamos na tua presença. Mas muitos irmãos outros foram, Senhor, levantados, que nasceram para o nosso Senhor no decorrer destes anos e que hoje soma conosco para render graças ao nosso Senhor. Pai Santo, muito obrigado. Continua conosco. Nosso Senhor, assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Poder sentar um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesta caminhada, louvado seja Deus, que o nosso Senhor tem nos dado a forma, tem nos dirigido, tem nos governado, tem nos sustentado pela sua palavra. Bendito seja o seu santo e glorioso nome. Foi escolhido este texto para a celebração desta festividade, onde nós ouvimos aqui do nosso presidente a mensagem do Senhor, com grande mensagem que enriqueceu os nossos corações. E eu quero, continuando esta mensagem, só um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor, e logo nós estamos concluindo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, como é sabido de todos nós, o Senhor Jesus falou isso na sua palavra, no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 5, da segunda parte. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nós conhecemos desde o Antigo Testamento que qualquer pessoa que fosse chamada por Deus para uma obra específica recebia o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desse tempo conhecido como o Espírito de Deus. Então, se uma pessoa fosse chamada por Deus para lhe dar uma missão, que seja de juiz, ou de sacerdote, ou de profeta, ou de rei, seria revestido do Espírito de Deus para ter a habilidade de exercer a
que estava lhe sendo proporcionada pelo Senhor nosso Deus. No aniversário da nossa sede, nós ouvimos uma palavra do pastor Efraim, que pregou no dia desta festividade. Nós estávamos lá, muitos de nós, ou na nossa maioria, e ouvimos esta palavra, que o inimigo enganou o homem, dizendo que se ele comesse daquele fruto, que eles seriam iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. E de fato, o homem desobedeceu a Deus e ficou conhecendo o bem e o mal. Mas daí ele perdeu o poder de fazer o bem, só ficou daí para frente somente mal. E para ele conseguir praticar o bem, então ele precisa do Espírito de Deus, que é quem vai lhe habilitar, lhe dar a condição para que ele possa fazer o bem. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Nós lemos na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, no capítulo 31, é isso mesmo? Confere comigo aí. Êxodo capítulo 13, aliás, Êxodo capítulo 31, glórias a Deus, que aqui nós vamos encontrar dois homens que não foram chamados com esta função de sacerdote, ou de rei, ou de juiz, ou de profeta, porém chamado por Deus para uma obra específica. Bendito seja Deus, aleluia, glórias ao nome de nosso Senhor, aleluia. Eu estou falando de Bezaleel e Oliabe, que foram chamados por Deus para trabalhar na construção do tabernáculo. Era uma obra específica, mas eles não tinham condições de realizar aquela obra, porque aquela obra era de Deus, tinha o projeto de Deus, e alguém para trabalhar, para fazer conforme a vontade de Deus, precisava do Espírito de Deus para lhe dar sabedoria, habilidade, capacidade para fazer conforme o que o Senhor havia mandado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós encontramos aqui no Novo Testamento, nas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor falando da promessa do Pai, que iria enviar o Espírito Santo, nós encontramos duas ordenanças do Senhor Jesus, ao mesmo tempo que até parece uma controvérsia. Nós vamos encontrar Jesus dizendo para os seus discípulos: ide por todo o mundo, Marcos capítulo 16, verso 15, e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, ou serão salvos, porém que não crer, serão condenados. E aí ele fala dos sinais, né? Os sinais seguirão os que crêem. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, até aí os discípulos ainda não tinham recebido o revestimento do Espírito Santo, o revestimento
mensagem que ainda iria acontecer, porque eles já tinham um estágio, já tinham alguma experiência, porque o Senhor já havia enviado 70 com a missão, de curar os enfermos, de libertar os cativos, e que eles fossem pregar o Evangelho de nosso Senhor, e eles, obedecendo o mandamento do Senhor, eles foram e tiveram bons resultados e voltaram cheios de alegria, que eu posso comparar que nos nossos dias seria o verdadeiro Pentecoste que nós falamos. Aleluia, glórias a Deus. E eles voltaram dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios nos assujeitam. E o Senhor disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Mas em seguida Jesus fala: mas não vos alegreis, porque os espíritos vos assujeitam, antes alegrai, por terem os vossos nomes escritos nos céus. Louvado seja Deus, porque, amados, a maior das obras, dos milagres que Jesus operou, é a salvação da alma, a salvação do homem perdido. Um outro dia eu fazia uma pergunta para a igreja dizendo: a que milagre se compara com a salvação? E aí houve até comparação. Eu digo: não, até o morto que ressuscitou, tornou a morrer e foi sepultado. As pessoas que foram curadas tornaram a ficar enfermas e terminaram seus dias. Mas quem receber a salvação vive para todo sempre em gozo e vida eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Então, amados, a alegria é por ter o nosso nome escrito no céu. Glórias a Deus. É por haver nascido para Deus, por ter sido feito o nosso registro lá nos céus. Louvado seja o nome do Senhor, através da pregação do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a segunda ordenância do Senhor Jesus neste assunto é ficai. Uma palavra diz ide e a outra diz ficai. Porém, este ficai tem um tempo de se cumprir, até que do alto sejais revestido de poder. Porque as coisas de Deus têm o seu tempo de se cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo desta promessa se cumpriu no dia da festa chamada Pentecoste, aonde estava, não é? Hoje, nos nossos dias, podemos até dizer romeiros de todas as terras, judeus de todas as terras, que estavam ali reunidos para aquela festa. E aí foi o dia oportuno do nosso Senhor chamar a atenção de que Ele estava operando algo extraordinariamente estrondosa entre eles. Primeiro, para chamar a atenção, ouve-se o som de um vento veemente a soprar, que eu acredito que tomou a atenção de todos. Espera aí, que som é este? E o
crentes ali começaram a falar em outras línguas. Eu sei que muitos daqueles povos foram lá dizendo que ia cumprir o seu dever como das outras vezes e que não haveria nada demais. Mas quando chegou lá, algo misterioso estava acontecendo ali. É a manifestação de Deus, pois assim acontecerá no dia da sua vida, quando ninguém está esperando. Ele vai bradar, ele vai vir para buscar os seus escolhidos. E ali os povos vendo as línguas sendo concedida conforme o Espírito concedia que os discípulos falavam, mas caía no idioma dos povos, e ele dizia: olha, não são todos galileus, mas nós ouvimos eles falar na nossa própria língua e fala das maravilhas de Deus, aleluia. E com certeza muitos diziam: bendito é o Senhor que visitou o seu povo, que cumpriu a sua promessa, aleluia, que tem operado maravilha entre nós. E as pessoas ouvindo a manifestação de Deus e a glorificação, porque crente cheio do Espírito Santo glorifica mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. E eu posso dizer que houve movimentos, porque os discípulos estão bêbados, e quando a pessoa que está embriagada, cada um apresenta uma reação, uma fica alegre, outra abraça os outros, outro cambaleia, cada um apresenta uma reação quando estão embriagados. E quando eles viram os discípulos revestidos do Espírito Santo, alguns considerou que estavam embriagados, mas aí agora o Espírito Santo toma Pedro e ele se põe de pé, aleluia, com os demais apóstolos, e começa a primeira pregação do Evangelho, agora habilitado por Deus, aleluia, para manifestar aquela grandeza de Deus, que é a salvação do homem. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Glórias a Deus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a dizer: varões judeus, né, de todas as regiões, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensais, aleluia. E aí ele começa a passear nas Escrituras, falando das promessas de Deus que ali estava se cumprindo. Bendito o nome de nosso Senhor. Olha, amado, nesta pregação, neste dia oportuno que o Senhor Jesus escolheu para mandar o Espírito Santo, houve quase 3.000 almas que se decidiram naquele dia a receber o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Foi um dia diferente, não foi como muitos pensavam, mas algo extraordinário aconteceu. O céu entrou em festa naquele dia. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que a alegria no céu quando uma pessoa, um pecador, se arrepende e recebe Jesus. E naquele dia, quase 3.000, a festa, aleluia, foi grande lá no céu, porque a obra de nosso Senhor Jesus estava sendo realizada. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aqueles quase 3.000, houve a pregação, houve os sinais que tinham acontecido, e seguido da pregação, eles perguntam: e nós o que faremos? E o pregador disse: arrependei, cada um dos vossos pecados seja batizado em nome de Jesus Cristo, e receberei o dom do Espírito Santo,
a promessa de respeito a vós e a vossos filhos e a todos quanto nosso Senhor Jesus Cristo chamar. Bendito seja o nome de nosso Senhor. Oh, glórias a Deus! Oh, glórias a Deus! Amados, visto que alguém para executar uma tarefa que o Senhor chamasse no Antigo Testamento era revestido com o Espírito Santo. Aleluia. Fica claramente para o nosso entendimento que quando o Senhor derramou no seu Espírito Santo, ali foi o início, mas se nós